A gente segue com esse bate-papo sobre os 50 anos do jornal O Paraná, o jornal de fato, completa 50 anos de circulação. E eu tenho a satisfação de receber o Pedro Mufato. Seu Pedro Mufato, inclusive, foi prefeito na época que o jornal foi fundado. Seu Pedro, obrigado pela presença aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o jornal. O senhor é leitor do Jornal Paraná. Primeiramente, um grande abraço a todos, obrigado pelo convite. Aliás, é o único jornal que chega lá em casa. Diariamente, só não vai um dia que ele, acho que é domingo que ele falha, né? Senão a gente, todo dia, já, tanto eu como minha esposa, a gente já está habituado a receber o jornal, ler, já sabe as colunas onde estão as coisas, e principalmente que o jornal tem uma conduta e uma linha que eu gosto muito, que é uma linha independente, não tem sei lá, aquela conotação política direta que às vezes atrapalha, você não sabe se aquela notícia é verdadeira ou é uma tendenciosa política. Então, por isso que eu gosto de ler o Jornal O Paraná. Jornal Paraná, que está no impresso, não é? Mas com a era digital também presente no digital. E a importância dele no impresso, na opinião do senhor? Bom, eu acho, para mim, eu não sei se é porque eu sou mais idoso, para não falar mais velho, eu prefiro ainda o jornal impresso, de folhear ele e ler. Lógico que o digital também é importante, hoje é a era moderna, está tudo se modernizando, mas eu ainda sou mais dos antigos, de ler o jornal impresso, folhear, como eu falei já, sei nas páginas onde estão as notícias que interessa saber. Então, eu acho que é interessante. O jornal impresso não deve acabar. Tem muitos jornais, inclusive, que até acabaram, tá totalmente eletrônico. Mas, para mim, eu ainda prefiro o impresso. E o senhor já ganhou muitas vezes espaço no jornal, não só no Paraná, mas nos jornais e nos veículos de comunicação, como piloto, por exemplo, foi prefeito, mas como piloto podemos destacar a presença do senhor sempre interessante no Jornal Paraná, com conquistas, inclusive, com troféus sendo levantados. Lógico. O Luiz Aparecido, sempre na sua coluna, bem feita, por sinal, e que sempre gosto de ler, e inclusive guardo as matérias, às vezes até para mostrar para pessoas de fora, dar umas matérias bem feitas, e principalmente na minha área. Eu gosto de todo o esporte, mas logicamente mais do automobilismo. Hoje já um pouquinho mais afastado, porque estou precocemente aposentado, né? Ah, precocemente. Precocemente aposentado. Aliás, eu dei uma pequena recaída, eu vou fazer uma corrida em Cuiabá. Ah, o senhor vai fazer uma Porque, corrida em olha, o Cuiabá. autódromo de Cuiabá, para mim, é o melhor do Brasil disparado. Aliás, não só o autódromo, como fizeram um complexo turístico lá com equipamento, você não imagina que tem no Brasil. E Cuiabá tem lá. E o governador me- praticamente me determinou: você tem que correr no nosso autódromo lá, porque como eu sou cidadão também mato-grossense, você tem que correr lá. Então, estão terminando um caminhão aí, o Dico está fazendo mais um caminhão, para que no dia 14 agora de junho, nessa corrida de Cuiabá, eu vou participar. Então, é uma aposentadoria não total, mas essas pequenas recaídas. Mas não é nada, não vou disputar campeonato, nada. É só para fazer uma corrida para participação. Olha, vai ser uma atração, não é? Nessa corrida importante lá no Mato Grosso. No Mato Grosso. Especificamente Cuiabá, né? Cuiabá, na capital. Fizeram um complexo lá que, olha, um dia que quem puder vá conhecer lá. Eu nunca vi no mundo um complexo tão aparelhado que nem fizeram lá em Cuiabá. E estão terminando ainda, não está bem acabado ainda. E falando um pouquinho do período, lá no início, quando o jornal surgiu, o senhor era prefeito, né? Como que era a cidade naquela época? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Lógico, na cidade tudo era começo, né? Tudo era novidade. E todo mundo procurava fazer as coisas para divulgar positivamente Cascavel. Foi o caso do autódromo, do automobilismo, que a nossa intenção sempre era de divulgar as coisas boas de Cascavel. Porque Cascavel até então era conhecido mais pelo jagunçismo, pelo coronelismo que tinha aqui. Eu mesmo, quando cheguei aqui, tomei muito cuidado, né, de conhecer os pistoleiros para evitar que eles se confundissem com um invasor de terra. E naquele tempo
era muito jagunço que falava, e aí a gente tinha que ter. Então eu vim aqui, abri meu negócio, meu armazém, comecei aqui, e era o tempo que a gente conhecia todo mundo, né? Sabia até a placa do carro, de quem que era aquele carro, sabia o número de telefone praticamente de todos que tinham telefone na cidade, e porque era pequeno, né? Era pouca gente, nem todos tinham carro, nem todos tinham telefone. Lógico que hoje mudou muito, e acho que tudo aquilo que a gente imaginou, para mim até foi além. Eu, por exemplo, também como prefeito, eu planejei algumas coisas que me chamaram de louco, né? Eu falei, não, mas a cidade aqui é uma cidade para 300 mil habitantes, eu não tinha nem 100. Todo mundo, não, mas isso nunca vai chegar. Então a gente tomou algumas providências que eu vejo que hoje ainda estão aparecendo. Na época parecia um absurdo, mas eu sempre pensei Cascavel com grandeza, grande. Até porque que eu vim para cá? Porque quando eu olhei o local, vi o entroncamento que é uma cidade de polo. Apesar de Toledo na época era maior que Cascavel, mas eu falei, não, mas aqui tu vai para Foz, vai para o sudoeste, apesar que não tinha nem ponte, nem para o norte não tinha ponte, era tudo balsa, nem aqui para o sudoeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que aqui pelo oeste também era só balsa. Então tudo dificultou, mas a gente sabia que um dia a coisa ia evoluir. E evoluiu mais até do que a gente esperava. Por exemplo, a água, o Lago Municipal, foi na minha época. Não, lógico, quem executou, eu não executei, mas nós fizemos todo o processo de desapropriação da área, que no começo a ideia não era fazer o lago, era preservar. Tinha muitos araucárias, aqueles pinheiros grandes, que depois acho que andaram roubando alguns lá à noite, derrubaram, levaram embora, mas ainda tem alguns lá. A intenção era preservar aquilo ali. E depois, quando a gente foi lá olhar para fazer, tinha bastante nascente, e já se pensou, por que não fazemos um lago? Aí então surgiu a ideia do lago. Aí eu fiz todo o projeto, fizemos todo o levantamento, todo o processo de desapropriação. Só que daí o meu sucessor não quis executar a obra porque era projeto meu. Mas depois o prefeito, que foi o segundo depois de mim foi o Tolentino, o Tolentino executou a obra. E o que a gente pensou? Cascavel é um divisor de águas. A água que cai ali no centro, na matriz, você não sabe se vai para o Piquiri ou vai para o Iguaçu. Então, nós temos pouca água em Cascavel. E aí, então, a gente pensou, bom, vamos fazer um lago também para ter uma reserva hídrica aqui para a cidade. E a represa, aliás, era para ser mais para baixo, onde tem a BR, já pensando em duplicar a BR e fazer a represa lá. Mas depois, questão de economia e de altura, eles trouxeram a represa mais para cima. E a gente pensava, pode faltar água em Cascavel quando tiver 300 mil habitantes. E só não faltou porque tem os poços profundos hoje. Antigamente não tinha, então a gente sabia que a água era pouca. Porque você vê aqui o rio mais próximo que tinha, nós temos um levantamento na época, é o Rio Melissa. E o Rio Melissa tinha que fazer uma represa mais retirada para acumular água, para ter água para a cidade. Hoje dispensou por causa dos poços profundos. Mas assim mesmo, chega uma época, tem uma dificuldade, que aliás, esse tempo até aproveitaram a água do lago. Então, a gente pensou muita coisa assim, numa cidade grande. Isso foi realmente, acho que é o que todos os pioneiros pensavam, e eu me incluo nesses pioneiros que pensou grande na cidade, e isso realmente aconteceu. Olha, muitos fatos aconteceram nesses 50 anos, o Jornal Paraná relatou tudo isso, tudo passou pelas páginas do jornal O Paraná, que nessa semana completa 50 anos. E naquela época, além do jornal O Paraná, tratando-se de veículos de comunicação, tinha a Rádio Colmeia, que está com 67 anos. Era. Mas só tinha os dois veículos? Só tinha os dois veículos. Aliás, o jornal O Paraná, ele começou com Fronteira do Iguaçu, que acho que foi o primeiro. Não, tinha também um outro jornal que era do doutor saudoso Wilson Joffre, mas esse jornal teve pouco tempo. Depois teve o Fronteira do Iguaçu, que também depois parou. Mas o Fronteira do Iguaçu, o Paraná nasceu mesmo vindo do Fronteira do Iguaçu. E daí, então, foi fundado o Paraná, e daí foi um jornal que está aqui até hoje com bastante solidez. Algumas pessoas que trabalhavam no Fronteira do Iguaçu foram para Paraná, que o pessoal do Fronteira do Iguaçu foram embora. Era pessoal que fazia matéria só para fazer, eu não chamo de chantagem, mas pressão política, para querer faturar e tal, e coisa que eu nunca aceitei. Então,
era um jornal que sempre me criticava muito, mas eu não estava nem aí. Eu fazia as coisas que eu achava certo lógico, respeitando todo o jornal, mas quando vinha aquelas matérias tendenciosas, eu não dava muita bola, não. E as coisas foram acontecendo, muitas mudanças ao longo desse período todo, e a carreira como piloto, vamos aproveitar para falar um pouquinho, ela surgiu quando? Foi em 1966. Naquele tempo acho que já tinha acho que tinha um jornal aí, mas acho que era semanal, também não era diário. Se não me engano, era o Fronteira do Iguaçu. Eu entrei, eu não tinha nem automóvel, eu entrei de correr de copiloto do Billy Chain, que ele me convidou para mim correr com ele, porque era uma corrida de 6 horas lá no Parque São Paulo. Era a segunda corrida de Cascavel, a terceira, não lembro direito, que as duas eu nem assisti, porque às vezes eu viajava, ia para São Paulo fazer compra e tal, e não estava aí. Aí ele me convidou e eu fui correr daí, porque tinha que ter 2 pilotos, que eram 6 horas, tinha que trocar de piloto. Aí fui correndo de copiloto com o Vili, a gente acabou terminando bem colocado. Aí era uma corrida por ano que era Cascavel de Ouro. Aí o pessoal foi se empolgando e a gente viu que dava divulgação até no Jornal do Rio Grande do Sul, até de São Paulo, de Curitiba, já falavam em Cascavel da corrida. Esqueci um pouco a terra de jagunços, terra de bandoleiro. Isso foi incentivando, então, viu como está sendo bom? Porque o futebol também já tinha na época o Comercial e o Tuiuti, que depois fundiu o Tuicial. E eles aí... Mas o futebol era mais regional, ninguém divulgava lá em Porto Alegre, por exemplo, porque que tinha um jogo do Tuicial aqui. Agora, quando tinha uma corrida, saía notícia lá. Saía corrida em Curitiba, até em alguns jornais de São Paulo. E aí a gente começou a fazer corrida, aí eu comecei a correr, aí comecei a convidar o pessoal de São Paulo para vir correr aqui, que vieram bastante em Curitiba. E daí começou a divulgar, e quando foi, acho que em 68, por aí, foi proibido corrida em ruas. A corrida tinha sido feita uma na avenida, uma ali no centro, ali, a outra foi que ocorreu foi no Parque São Paulo. Aí foi proibido corrida em rua, porque em Joinville deu um acidente muito grave, lá era corrida em rua e matou gente. Aí o governo federal proibiu, corrida em rua não pode ter mais, que não tem segurança. E aí todo mundo empolgado, e o que vamos fazer? Aí, vamos fazer um autódromo. Aí tinha um bar ali no centro, que era ao lado da farmácia Santa Cruz da época, chamava-se Senadinho, onde à tarde, depois das 5, a gente se reunia lá, uns tomavam um cafezinho, outros tomavam lá uma caipirinha, e ali se conversava tudo que estava acontecendo na cidade. Aliás, até fazendo um parênteses, ali foi onde surgiu a ideia de fazer a primeira corrida. Que a história era assim, não tinha agência de automóvel aqui. Aqui só tinha de caminhão, que acho que era a Ford, e eu acho que já tinha a Chrysler, que era do Bresolim, mas não tinha automóvel. Então, todo mundo comprava automóvel em São Paulo. E, normalmente, comprava automóvel já de segunda mão, usado. Aí chegou um fulano, olha, eu vim de São Paulo ontem, de Ponta Grossa para cá, de Guarapós, era terra. Vim 8, 10 horas. Aí outro comprou, não, mas eu comprei uma Finca, vim em 9 horas. E começaram, não, mas esse cara quer melhor que eu. Vamos fazer uma disputa aqui? Aí iam fazer uma disputa de 2-2. Aí, então vamos fazer uma corrida. Aí você resolveu fazer a primeira corrida em Cascavel. Foi meio um desafio. Daí já veio gente lá no Engenheiro do Sul, aí você fez a corrida. Mas daí, então, voltando na história nós estávamos falando da história do automobilismo. Mas impressionante como o automobilismo projetou Cascavel, sim, não é? E o senhor falava até espantou um pouco os jagunços, né? Quer dizer, passou a ter uma outra imagem, atraindo pessoas. Que daí começou a vir gente de fora e foi divulgando positivamente. Aí, como eu estava falando, aí foi período corrida de rua, e todo mundo empolgado, e agora? Aí quem falou, vamos fazer um autódromo, mas vamos fazer aonde? Aí eu não lembro quem falou ali, nós éramos 4, 5, falou, olha, tem o Nazari na saída para Curitiba, está vendendo a chácara dele, onde é o autódromo hoje. Mas daí, não, ele quer só ter umas vaquinhas de leite, que não dá nada, e quer vir morar na cidade, tal. Vamos lá amanhã, vamos. Aí se reunimos, vamos num carro, os dois, não lembro, fomos lá na casa dele. Olha, nós queremos, como é que aconteceu? Eu quero tanto, tal. Bom, foi, voltamos, e daí agora? Agora vamos ver aí, quanto você pode entrar para comprar o terreno? Não era barato naquela época ali.
que era um terreno, primeiro que era um terreno dobrado que nem servia para agricultura, não era área agrícola. Aí fulano, aí fizemos uma lista lá, aí voltamos a falar com, olha aqui, ó, nós podemos pagar tanto, te damos tanto agora e acho que compramos 6 vezes para pagar o restante. Daí cada um assumiu um compromisso, olha, vamos ver se nós arrumar mais gente para colaborar, nós vamos ter que bancar. Aí fizemos um negócio sem compromisso. E agora? Agora vamos fazer o autódromo. Então, aí da frente tinha lá o Valdemar Bobate, não, eu já mando o trator de esteira, o outro lá manda, e aí junto tudo. Aí eu era, nessa época eu era presidente da Câmara de Cascavel, vereador. Aí fui falar com o prefeito Mião, falei, oh, meu, nós precisamos agora arrumar as máquinas para o pessoal do autódromo. Tá? Não, pode deixar que o vereador, ninguém. Falei com os vereadores na Câmara, escuta, vamos autorizar o prefeito a ceder umas máquinas aí, que é particular, mas no fundo é um sonho da cidade. Aí todo mundo empolgado, então não houve problema nenhum. Aí o Mião cedeu algumas máquinas, patrola principalmente, alguns caminhões. Aí veio de serraria, o pessoal vinha com trator. Aí que o Gilmar Belks meio assumiu a gerência lá para administrar, porque alguém tinha que administrar lá. Ele montou lá um acampamento, ele dormia lá. E eu levava, por exemplo, todo dia eu levava lá o rancho. Então não levava carne que não tinha açougue. Pegava no meu armazém e levava as coisas para fazer a comida. Tinha o cozinheiro, e de vez em quando ia almoçar lá com ele. E aí começou a trabalhar no autódromo, fazer o autódromo, que logo nós queríamos fazer a corrida da Cascavel de Ouro, que já estava chegando no fim do ano. E foi assim que começou o autódromo de Cascavel. E o senhor foi prefeito em 1973? A 77. A 77. Terminava começo de 77, então em 76 eu era prefeito ainda. Faltava aí 6 ou 8 meses para terminar o mandato. Eu quero aproveitar a presença do senhor aqui para falar também sobre esse reconhecimento, Bicho do Paraná. Como que o senhor recebe essa homenagem? Porque é um reconhecimento gigantesco, muito bacana. Pois é, olha, eu realmente, às vezes, eu até chego a me perguntar, será que eu mereço? Sabe o que acontece? Eu sempre fiz as coisas querendo fazer as coisas bem feitas. Aliás, em tudo na vida, a gente tem que procurar fazer bem feito. Mesmo vai escrever no jornal, tem que fazer bem feito. Vai fazer uma limpeza no assoalho, tem que fazer bem feito. Eu sempre fiz isso. E mesmo no automobilismo, eu fazia as coisas bem feitas. Principalmente pensando em divulgar. Cascavel, quando eu corria fora de Cascavel, aí já era do Paraná. Quando eu corria fora do Brasil, daí já era Cascavel, Paraná e Brasil. A gente correu muito na Argentina, no Uruguai, no Chile, enfim, é mais sul-americano. Aí, fora esse país, eu corri muito pouco em outros lugares. Então, sempre com o objetivo de divulgar Cascavel, sempre procurar fazer. Isso também como prefeito, procurei ter uma imagem boa de Cascavel, às vezes convidava jornalista para vir aqui, para conhecer a cidade. Isso tudo fez parte, e aí sempre, logicamente, os jornais acompanhando, destacando, porque no fundo, eu acho que 90% queria ver Cascavel divulgada, Cascavel conhecida. Isso realmente é muito bom. E quando a gente recebe essas homenagens aí, a gente começa a lembrar das coisas. Eu tenho recebido homenagem que eu jamais imaginava. Por exemplo, em São Paulo, eles fizeram lá a feijoada do Paulão, tinha 170 pessoas. Pô. Eram ex-pilotos, ex-preparadores, donos de equipe, jornalistas. Foi impressionante lá. Até eu ganhei o troféu que me deram lá, não pude trazer, porque não cabia nem no carro. O troféu da minha altura. Até eu falei, olha, esse é o maior troféu do mundo de automobilismo. Foi da equipe lá do Fonseca, do Beto Fonseca, do Betão, que fizeram uma homenagem para mim. Além de outros troféus lá, e todo mundo lá, fizeram um livro lá, para me dar de presente lá, com toda a assinatura de todo mundo que estava presente lá. E daí, por exemplo, agora a corrida em Cuiabá. O governador praticamente me intimou lá, que tem um encontro empreendedor lá em Balneário Camboriú, falou lá publicamente, tava outros governadores lá, todo mundo lá, que a história, que isso é uma lenda, que então, tem que correr lá, senão o nosso autódromo não vai ser completo, tal. Então eu falei, governador, eu estou a pé, não tenho carro, mas eu vou dar um jeito lá, de pé. Então eu vou fazer a corrida lá. Ele falou, não, quero te homenagear. Eu falo, corrida te homenagem. Agora, por exemplo, o Gilberto, que hoje é o dono da Fórmula 1, que já botou lá Grande Prêmio Pedro Mochato, já tá. O que já me ligaram ontem,
lá do Mato Grosso, de empresa, de frigorífico lá que negocia boi, que nem conheço pessoa pessoalmente. Olha, já está aqui o teu cartaz, aqui, já estamos com ele aqui, vamos todo mundo para a corrida. Então, essas coisas é gratificante. Agora, por exemplo, o Bicho do Paraná, que é uma coisa que a Globo faz e a gente vê muito pessoas de destaque. E me incluíram nessa aí. Eu, logicamente, fico muito orgulhoso. E hoje, ao meio-dia, ainda fizeram uma matéria grande, além da que está indo no ar, que é o Bicho do Paraná, uma matéria sobre minha história, sobre Cascavel. Isso eu fico orgulhoso, que está divulgando o Cascavel. Eu gosto, mas acho que o cascavelense também deve ficar orgulhoso. Aqueles que gostam de mim, que tem uns aí que estão. Tem um pouco, acho que é inveja, um pouco de raiva. Eu nunca fiz mal para ninguém, nunca procurei prejudicar ninguém, mas tem uns caras que daqui a pouco. Eu sempre fui muito super sincero. E aí, às vezes, ofende muita gente. Eu não sou de falsidade. E às vezes machuca. Eu não consigo ser falso com as pessoas. Mas então, essas homenagens é realmente muito gratificante. Eu vejo a própria família. Eu fui agora para o Canadá, aí a brasileira lá, que nós atendeu lá para andar lá, para fazer uma visita turística, daí ficou toda encantada e pediu para me mandar matéria para ela quando tiver, que ela já tinha visto lá no YouTube, não sei no que, lá no Google, lá ela tinha visto. Aí acho que foi em Las Vegas, não sei como é que entrou a conversa, eu não falo muito pouco inglês, mas a minha filha falando inglês com o Renato, meu genro, e daí não sei o que falaram, pô, o cara quando parou o cara para deixar nós lá, até nós ia comprar um vinho lá numa adega lá, ele desceu do carro, correu, abriu a porta para me dar um abraço, que disse que tinha um piloto ali que ele já tinha visto falar. Então, as coisas assim que a gente não fez, mas aconteceu. Por exemplo, nós estávamos indo no avião no embarque, aí na nossa frente sentou o Cafu e a esposa. E aí minha filha começou a conversar e tal com ele, eu estava no banco mais... Capitão do Tetra. Aí o Cafu, virou para mim, depois falou, nossa, a mulher dele, que honra, temos um piloto aqui junto. Eu falei, não sou piloto de avião, eu sou de carro. Se for para mim, piloto, eu vou voar mais um pouco, mas eu não sei onde é que vou aterrissar, viu? Então, as coisas assim que vai acontecendo na vida, que a gente vê que teve uma repercussão. Apesar de eu nunca esperar que isso podia acontecer, teve uma repercussão tudo que eu fiz. E, vamos dizer, eu estou colhendo os frutos daquilo que eu fiz, e que fiz com muita dedicação, com muita vontade, com muita determinação. Por isso que é importante, né, ter essa trajetória. A gente falava do Jornal Paraná, da seriedade, da credibilidade, destacamos Cascavel, e aproveitando para contar um pouco da história do seu Pedro, que para muitos é uma lenda, né? É algo realmente... Outro dia o senhor dizia, não gosto que me chame de lenda, é isso? Mas é uma lenda viva pela história, né? E por tudo que tem contribuído, inclusive, para o desenvolvimento de Cascavel, para a projeção de Cascavel. E hoje, qualquer lugar que o senhor vai do mundo, tem alguém que vai identificá-lo, né? Eu estava no Havaí uns 3, 4 anos atrás, e não sei quem que falou, era um americano, acho que trabalhava, um piazão, não sei quem que falou e tal, tinha gente que estava um grupo, tinha gente de Cascavel, não temos... O que ele falou, né? Ele pegou... Não é que mesmo, está aqui, ó. Ficou lá, olhou no Google lá. Vai no YouTube. No YouTube, olhou lá. Ou no Google, mesmo. Pedro Mufato, qualquer lugar do mundo já vai. Exatamente. É umas coisas que aconteceu. Eu nunca pensei e esperei que isso podia acontecer. Mas aconteceu. Agora, sempre dizendo, divulgando o Cascavel. Eu fico muito orgulhoso quando eu apareço aqui no jornal, né, porque eu vejo que as pessoas ficam satisfeitas também. E a saúde, tá boa, Pedro? Tá boa. Firme, forte? A gente, quando é firme, forte, meio gordo até. Mas a gente sempre tem alguma coisinha, né? Um ar joelho, tem que ter um pouco mais de cuidado. A mão, que às vezes o pessoal aperta demais, machuca a mão. A gente fica velho e fica meio vencido já, viu? Mas dá para ir levando. Tem gente que se admira do meu pique. Eu não forço nada, eu faço natural as coisas. Não sou de tomar muito medicamento, evito até mais, só tomo quando realmente é necessário, porque eu acho que se você tomar muito medicamento, na hora que precisa, o organismo está viciado. Eu tenho, por exemplo, a recordação daquele grave acidente que eu tive, que, aliás, hoje mostraram, nessa matéria de meio-dia, a Globo mostrou. Eu não morri porque eu tinha saúde. Eu acho que isso é importantíssimo.
Eu sempre falo para guarde saúde enquanto você tem. Que o médico de São Paulo diz, olha, você não morreu porque você era um atleta, você tinha saúde para te atender na hora. Aí o corpo tem força para combater aquela dificuldade. Para combater, que ele falou, ó, qualquer outro cara estaria morto o que aconteceu com você. Mas tanto é que ele até tem um fato assim interessante. Quando eu estava na semi-intensiva, que me levaram para São Paulo. Naquela época aqui não tinha equipamento adequado. Hoje tem de sobra aqui em Cascavel, mas que tempo nem respirador direito não tinha. Aí eu cheguei lá praticamente morto. 0,6 de pressão e tal. Isso foi que ano mesmo? 96. 96. 96. Onde que o meu irmão morreu, que caiu o avião, que o Tito morreu também. E aí... 30 anos. Né? 30 anos, fez 30 anos agora. Aí, quando eu tinha o médico que veio aqui, que me levou para São Paulo e que me acompanhou tudo lá, daí estava com 2, 3 médicos junto com ele, que eram da UTI, falou que, olha, doutor, o Mufato já está quase sentando aí. Daí eu estava ruim de falar, porque eu fico entubado, perde a voz, eu falei, olha, eu que sou forte, eu estava brincando. Ele falou, não, sabe, depois ele falou, quando eu vi, sabe por que eu vim fazer aqui? Porque aqueles médicos estavam no UTI na equipe que não te dar o óbito, que eu tive 5 paradas. Olha só. Ele falou, e eu falei, não, ele é atleta, vou tentar. Eu também falei, foi a última, daí eu falei, não dá mais, e eu tenho que te dar óbito. Aí na última eu reagi, falei, não, eu gosto de surpreender, doutor, é isso aí. Mas, então, estava com 55 anos, há 30 anos atrás, né? Tinha 56, 56 anos, estava 56. Então, dizer, mas eu tinha saúde. Porque ele falou, eu explodi o pulmão, mas meu pulmão era sadio. Tanto é que ele perguntou aqui, é fumante? Não, se eu fosse fumante, eu falei, não ia levar ele, que não ia resistir. Não tem pulmão para que recupere quando é fumante, que está todo necrosado. Então, essas coisas assim que acontecem. Então, eu sempre guardei saúde enquanto tenho. Lógico, de vez em quando se exagera um pouco nas coisas, mas não pode ser uma coisa de todo dia, assim, uma coisa, uma coisa, mas eu nunca fui de exagerar nas coisas. Até a minha mulher falou, mas teu pique, não sei o quê. Eu falei, eu gosto de fazer as coisas. Eu não faço as coisas forçadas. Eu vou lá para a fazenda, eu pego uma máquina, vou colher soja, fico o dia inteiro. A Vera fala, você nem água não bebeu? Não, então é uma garrafinha de água, eu bebi lá. Mas eu estou fazendo porque eu gosto de fazer as coisas. Eu gosto de ver, mexer nas coisas, tem que ver, e, além de dar os palpites, daqui a pouco eu meter a mão também e fazer as coisas. Como eu vou nas lojas, de vez em quando aqui em Cascavel, falo com os funcionários, daí chamo o gerente, olha, aquele lugar lá muda, não está bom, aquele lá não está legal, aquela mercadoria não está bem exposta, aquela mercadoria não está boa. Isso eu estou constantemente cobrando. E não faço isso para ser chato, eu faço isso porque eu gosto e que eu quero que os outros façam as coisas bem feitas também, em tudo. E é importante que esteja envolvido, né, com as atividades, porque se parar, aí para mesmo, né? Até vamos jogar um baralhinho de vez em quando, um pontinho, eu quero marcar, porque Deus está exercitando o cérebro, né, para marcar as coisas, para fazer. Então, o baralhinho também, de vez em quando, é bom, né? A gente, quando fica velho, começa a jogar mais baralho. Eu tenho jogado uma ou 2 vezes por semana. Agora os amigos, alguns estão se indo, estão me deixando. Mas eu estou ainda arrumando amigos aí para passar. Porque a fila anda, viu? Eu começo a olhar lá nas fotos dos vereadores, presidente da Câmara e dos prefeitos. Alguns já me deixaram para trás aí, mas fazer o quê? É a vida assim. Mas uma hora a gente vai também. O senhor não tem medo da morte? Não, eu não quero morrer já, né? Queria esperar mais uns 10 anos, mas não sei se vai dar, né? Mas com essa saúde, com a medicina avançando a cada período que a gente observa aí, com as novidades, quem sabe, né? Não pode podia viver mais uns 100 anos, que estava bom, que dava para fazer muita coisa. Não, mas a vida é assim, uma hora ou outra ele tem que ir, né? Não tem quem vai ficar. Isso eu sou bem consciente disso. Lógico, quero retardar o máximo possível, mas uma hora a gente vai. E quem quer conhecer um pouco mais da história do seu Pedro Mufato, empresário, prefeito em Cascavel, piloto, né? Tem lá na loja do Santa Cruz, Mufatão do Santa Cruz, tem um museu lá que retrata bem vários troféus, conta bem a história do senhor. Lá a pessoa vai visualizar uma série de coisas, né? Lá a loja é mais ligado ao automobilismo, tem um pouco de história lá, por exemplo. O último título que eu ganhei foi título de cidadão honorário do Mato Grosso do Sul. Me deram um título lá também, como tem de Mato Grosso. Tem o de Benemérito do Paraná. Então, botei alguma coisa no museu também que faz parte do... Como eu sou cidadão do Oeste aqui, com muito orgulho, que todos os prefeitos, até na época quem propôs, disse que a mãe muito revoltada, foi o prefeito de Toledo,
o Scavinato, que já, infelizmente, já nos deixou, né? Ele que me propôs o título, e até brinquei com ele, se for por unanimidade, eu aceito. Eu não dizer que foi por unanimidade. Como tem o título de Santa Teresa, tenho aqui de Mato Grosso do Sul, de uma cidade, tenho lá do Sapezal. Tudo isso aí são coisas que aconteceu e que, quer queira, quer não, eu botei no troféu, mas principalmente ligado mais ao automobilismo. Então, parabéns, seu Pedro, pela história. Obrigado pela entrevista. Nesses 50 anos do Jornal Paraná, a gente contou um pouquinho além da história do jornal, que você vai acompanhar, inclusive, na edição especial desse dia 15. Vai ter lá mais informações. E a gente vai contando a história do jornal, vai contando a história de Cascavel, porque tudo vai se misturando. E contando a história também de personagens importantes. Seu Pedro Mufato, que inclusive continua sendo leitor do Jornal Paraná, né? Vale lembrar. São assinantes já há muito tempo, né? Eu não lembro há quantas décadas já, que eu sei que o jornal todo dia está lá em casa. Ao menos o domingo, que domingo também é folga, mas daí já vem acumulados. Sexta e sábado e domingo vem acumulado. Mas a gente sempre é leitor, até porque a gente quer saber das coisas, principalmente de Cascavel. Seu Alfredo, inclusive, quer que o jornal agora circule diariamente, de segunda a segunda, né? É bom? Não, bom, faz falta, porque eu leio, botei, agora chega domingo, tem que ler. Mas daí eu interrompo alguma coisa para fazer aqui, eu sempre gosto de ler. Aliás, a única coisa que eu leio mesmo é o Jornal Paraná e o Pitoco também, que eu, de vez em quando vem lá em casa também, que a minha mulher gosta. Então, se eu dou o Pitoco é semanal, não é diário, que nem é o jornal, tem a notícia todo dia. O Pitoco é uma coisa diferente. Seu Pedro, muito obrigado pela entrevista e que o senhor viva muito tempo para contar essas histórias e nos fazer entender, não é, do que aconteceu. Porque às vezes a gente conhece a história no papel, mas quem esteve lá, né, e pôde acompanhar, relata com uma fidelidade muito maior, né? E o senhor está com a mente firme, forte, o senhor tem boas lembranças e é importante a gente ouvir, sempre é bom ter essas experiências. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você e parabéns ao seu Alfredo, a toda a equipe aí do jornal, e que continue nessa linha, fazendo um jornal realmente de qualidade. Um grande abraço a todos. Conversamos com o Pedro Mufato, falando também um pouquinho sobre o Jornal Paraná, e é claro, não poderia deixar de contar um pouco da história dele, a história de Cascavel. Você pode acompanhar o Jornal Paraná no online, ou paraná.com.br. Na banca do Edson aqui você encontra também o Jornal Paraná impresso, não é? E tem todas as informações no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. O digital está aí, o Jornal Paraná muito presente também no digital. Até a nossa próxima entrevista.